Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, o criador das terapias quantiônicas. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho dos ciúmes. Você é ciumento? Você é ciumenta? É? Muito ou pouco? Se você gosta desse tema, se inscreve aí no canal, convida seus amigos, vamos aprender junto. Muito bom, gente. Estou aqui para falar um pouquinho dos ciúmes. Ciúmes é uma coisa terrível, né? Quando a gente tem alguém que convive no relacionamento, né? Seja de mãe, de pai, de filho, de filha, ou de namorado, ou de casamento, ou de namorado, não importa. É uma situação difícil, né? Porque primeiro tem que entender que se trata de um processo obsessivo espiritual. Isso mesmo. O ciumento é o obsessor e o objeto do ciúme é a vítima. Isso. Pô, mas são encarnados. É, são encarnados. Os ciúmes na pessoa significa insegurança. A pessoa se sente incompetente de lidar com o outro. Em geral, acredita muito que o outro completa aquilo que ele não tem. E, portanto, tem que ser uma relação de posse. E ele tem medo de que, perdendo o contato da outra pessoa, ou a posse da outra pessoa, que seja em forma de amor, ou de carinho, ou de atenção, seja do que for, ele não vai se completar, vai faltar alguma coisa para ele. E tem pessoas que quando estão no exagero do ciúme, realmente chegam a perder o fôlego nas crises de ciúmes. E hoje no mundo que nós estamos vivendo, né? Onde tudo se conversa por WhatsApp, né? Terrível essa relação. Porque um fica bisbilhotando o celular do outro, né? Fica literalmente vigiando. Então vai lá, descobre senha, hackeia, né? E fica lá olhando as mensagens. Principalmente, né, se o cara é o homem, aí tem os amigos lá do celular dele que são mulheres, vai vigiar todas, conversa por conversa. E quando a pessoa já está nessa fase, ela já está num processo auto-obsessivo de tal ordem, e também obsessivo, que todas as pessoas que morreram e que não foram ainda para a sua origem, que são pessoas que ainda acreditam que a vida é aqui, e que tinham ainda encarnado essa mesma deficiência, essa falta de autoridade sobre si mesmo, a falta de ter o domínio sobre o seu poder pessoal, todos esses espíritos continuam sentindo a mesma coisa. E quando aquele ser encarnado que começa a sentir os ciúmes e começa a exacerbar, é porque já juntou uma série de espíritos que estão na mesma frequência vibratória e por afinidade, né, eles entram na frequência vibratória, na sintonia, né, por ressonância magnética dessa pessoa que é o ciumento ou a ciumenta, porque eles gostam de viver aquele processo. É assim. E esse nível de comprometimento espiritual chega a tal ordem que muitas vezes a pessoa fica viciada naquele tipo de sentimento. Porque quando você tem um sentimento, uma emoção qualquer de desequilíbrio, isso produz, através do seu sistema energético, né? O seu sistema imunológico espiritual. E quando você chega nesse ponto de sentir ciúmes exacerbados, significa que já não é mais seu. É seu,
somado a todos esses espíritos que estão vibrando na mesma sintonia que você. E o que passa a acontecer é que você acaba criando uma determinada função no seu sistema imunológico, através do hipotálamo, que você acaba produzindo hormônios, peptídeos, aminoácidos, ou seja, é como aquele cara viciado em academia que fica viciado em adrenalina, ele tem que estar o tempo todo competindo, porque aí ele fica bem. Da mesma forma, qualquer sentimento desequilibrado, como é no caso dos ciúmes, o corpo físico, o sistema biológico dessa pessoa também se acostuma a sentir aquele tipo de hormônio, aquela reação química que o corpo dá e fica viciado mesmo. Então, influenciado por esses outros espíritos é que começam então essas demandas, porque fica cada vez mais inseguro e já começa então a ter imaginação. Por quê? Porque esses espíritos provocam, né, através de forma inconsciente, provocam aquela curiosidade e aquela necessidade de pesquisar, de conferir, de confirmar se realmente, e tentar comprovar, porque o ciumento, de qualquer forma, quando ele chega nesse nível exacerbado, ele quer porque acha, porque na cabeça dele ele acha que o cara já está traindo e que tem que achar, de qualquer forma, o movimento, né? Ou seja, a prova. Né? E quando fica difícil a comprovação, esse ser ele se torna cada vez mais até abusivo. Né? Porque ele vai perdendo o limite da razão, ele vai perdendo o respeito pela outra pessoa. E nesse momento ele já entende que aquela outra pessoa é um objeto seu, que é seu, e que não pode dividir com ninguém, egoísta. Né? E aí começa a complicar cada vez mais. E pensa que ele está fazendo isso de propósito? Não, porque afinal de contas ele sente amor pela outra pessoa. Mas é um amor que perdeu o respeito. Por quê? Porque está envolvida num processo obsessivo de tal ordem que essa equipe, esses seres, como precisam se beneficiar daquele tipo de sentimento, eles provocam então essas ideias na cabeça de que a pessoa está traindo e que tem que buscar a situação. Por quê? Porque eles, como são espíritos, não têm mais a condição de poder provocar aquela emoção para ter aquela reação energética. Porque eles não têm mais o corpo físico, eles não têm mais o domínio sobre a energia eletromagnética que produz o sistema emocional, aquele tipo de o comportamento e o comportamento que produz a ação química do corpo físico que a pessoa fica necessitada. Então, e quanto mais vai acontecendo, pior fica, e chega ao ponto que a pessoa perde a noção de que está fazendo isso. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas serem hackeadas nos seus celulares, né? Com nível total de falta de respeito, né? Porque o outro acredita que ele está traindo. E por mais que a pessoa diga que não está fazendo, que não fez nada, aquilo vai provocando uma catarse, verdadeira catarse. Porque qual é o objetivo, né? Na catarse do ser ciumento, quando ele está no máximo daquela crise de ciúmes, ele está exatamente produzindo aquela energia que esse grupo de obsessores precisa. Então aí cabe tratamento, e necessita de tratamento, em especial tratamento de desobsessão espiritual. E no caso a apometria é uma das técnicas muito eficientes para tratar esse nível de consciência. E o pior é que as pessoas não se dão conta disso. Por mais que o outro diga, eu não fiz isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, parece que ele se irrita mais com a negativa do outro. Parece que ele gostaria muito e ficaria muito feliz se o outro dissesse assim, não, realmente eu estou fazendo. Né? Nunca passei por essa situação, mas, enfim, espero não passar, né? Então, o que a gente tem que entender é que, na ausência do seu poder
pessoal, porque você perdeu o seu poder pessoal, você precisa de uma alavanca, você precisa de uma muleta, você precisa de alguém que te apoie para que você tenha de volta o seu poder pessoal. E você deposita no outro. Porque como você confia, você ama e você acha que aquele cara te completa, é ele que é a muleta para você ser eficiente, ser dono da sua vida. E quando você começa a perceber no dia a dia que ele é uma outra pessoa, que ele não pode fazer isso que você está querendo que ele faça, porque é uma criação mental sua, você que está achando que ele tem isso para te dar, mas ele não tem isso para te dar. Então, é como na própria relação, quando você constrói um castelo de areia, porque você se apaixona por uma pessoa e você fica imaginando que aquela pessoa é tudo aquilo que você deseja que uma pessoa seja. E aí começa a relação, e quando começam as intimidades, na verdade começa a se quebrar as barreiras, começa a se quebrar os preconceitos, e as coisas começam a ficar transparentes, você vai percebendo pouco a pouco, sem ter consciência de que você está percebendo, que aquela pessoa de repente não é toda aquela imagem que você criou. E aí você vai se frustrando, porque você acredita que ele é aquilo, mas ele não é. E você vai se frustrando porque você construiu essa verdade. Você construiu isso como parâmetro de felicidade. E aí vem a insegurança, porque ele não é aquilo que você imaginou, aquilo que você esperava, não atendeu a sua expectativa e aí começa tudo. Então, se você é um pouquinho ciumento, ou muito ciumento, está na hora de você começar a se observar. Se esse ciúme já está no nível de que você está desconfiando a ponto de buscar o celular da outra pessoa para comprovar aquilo que você já está imaginando, que é só expectativa sua, você está precisando de tratamento. É sim. Porque isso pode chegar a níveis de consciência de você chegar a uma bipolaridade, pode chegar a níveis de esquizofrenia, se você não tiver controle sobre você mesmo. Então, meu conselho é que se você tiver um pouquinho de ciúmes, trate o seu sentimento como se fosse gravidez. Tá bom? Gravidez é assim, não existe mais ou menos nem um pouquinho. Ou está grávida ou não está grávida, é simples. Então procure começar a analisar e avaliar os seus sentimentos em relação às outras pessoas que te cercam nesse nível de consciência. Quanto eu confio na outra pessoa? Porque confiança não existe mais ou menos. E confiança também não se vende, não se dá, não se entrega. Você conquista. Então, quando você começar a sentir esse início, esse princípio de começar com ciumeira, avalie todo o seu passado com essa pessoa. Porque a gente tem, infelizmente, no nosso mundo, na realidade que nós vivemos hoje, você pode fazer 999 coisas muito boas. Mas se você fizer uma única coisa errada, todo mundo vai te criticar por essa coisa errada e vão esquecer de enxergar 999 coisas que você fez de bem. E numa relação, principalmente uma relação íntima, onde a gente perde a privacidade, porque você já percebeu, quando você se encontra com alguém, você vai conviver com alguém, você perdeu a sua privacidade, porque teoricamente essa privacidade tem que ser dos dois. E se não houver uma confiança mútua, irrestrita dos dois, não vai ser possível manter essa privacidade. Alguém não vai conseguir dentro da relação manter a privacidade. Então presta muita atenção nos seus sentimentos. Você está com um pouco de ciúmes? Ele aumentou? Para, reveja a sua situação e o quanto vale estar do lado daquela pessoa. Se você não conseguiu entender, procura um terapeuta, vai se tratar, porque você está precisando de ajuda. Deu para entender?